Olá, seja bem-vindo ao Na Sala. Vamos dar continuidade nessa semana, depois de um longo feriado, ao nosso estudo do livro de Gênesis. Oi, Larry. Oi, Andresa, tudo bem? Boa noite a vocês. Boa noite a cada um que nos vê nessa noite. Nós somos gratos a Deus por podermos estar na presença do Pai mais uma vez. Depois desse feriado, como diz a Andresa, podemos estar conversando e aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Amém? Então, no Gênesis 19, capítulo 19, né? 19. Então, vamos lá. Eu vou ler o verso 1 para a gente fazer uma introdução aqui. E aí a gente faz junto uma retrospectiva do que a gente viu na semana passada, no capítulo 18. Gênesis 19. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. Então, esse texto aqui, ele é uma continuação da cena que estava acontecendo lá no capítulo 18, quando nós falamos na semana passada, né? Lembramos que o texto ali, ele nos diz que os dois homens seguiram para Sodoma, e Abraão permaneceu diante do Senhor, porque nós entendemos que aquela visita que Abraão recebeu eram dois anjos e um era o próprio Deus, né? Em forma humana. Então, enquanto Abraão ficou ali conversando com Deus, diante de Deus e tentando negociar ali uma salvação para Sodoma, né? Ele começa a interceder diante de Deus por aquela cidade, se houvesse ali 50, 45, 30, até o 10 ali ele foi, esses homens seguiram caminhando. E aqui agora o texto vai nos dizer que ao anoitecer eles chegaram em Sodoma e Ló estava sentado no portão da cidade. Essa informação aqui que Moisés nos dá, de que Ló estava assentado no portão da cidade, mostra para nós que Ló já era alguém muito influente em Sodoma, né? Cidade. Porque o portão da cidade indicava um lugar de autoridade, era um lugar onde as decisões eram tomadas, onde muitas vezes julgamentos eram feitos, né? Então a pessoa que estava assentada nesse lugar era alguém que tinha autoridade naquela cidade. De repente um juiz, de repente, mas no mínimo um líder dentro daquele lugar, né? Então a gente vê como Ló já estava fazendo parte da sociedade sodomita, né? Sodomita, exatamente. O Ló, por esse motivo, como você falou, né, de estar na porta, mostra que nesta época, na verdade, né, nas portas das cidades ficavam esses juízes, essas pessoas de grandes posses, negociantes, comerciantes grandes, né? Eles ficavam tudo na porta. Então, era o centro cívico da cidade, era a porta. Era a porta de entrada, né? Muito bem. E ali eu gostaria, Andressa, também de falar um pouquinho, porque ele também me parece que logo em seguida que ele olhou, ele já identificou que tinha uma diferença nessas duas pessoas. Sim, vamos ver aqui, né? Esse fato dele se prostrar, né? Exatamente. Ele chegou, ele levantou lá, viu, foi receber eles e se prostrou, né? Isso é uma coisa interessante, então vamos aprender um pouquinho sobre tudo isso aí. Talvez, né, eu entendo que ele não viu que eram anjos, mas com certeza ele viu que eram pessoas diferentes, né? Mais ou menos igual aconteceu com o tio dele lá, né? Com Abraão. Porque o Abraão também ele identificou que tinha alguma coisa diferente, ele não sabia até então, né, que eram anjos, não é verdade? Muito bem. Vamos dar sequência aqui então. O verso 2 diz assim: então, quando ele vai, se prostra com o rosto em terra e ele diz: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam:
Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Então, olha aqui que esses anjos, né? Porque Moisés aqui já nos disse que são anjos, eles queriam ficar ali na praça ou no centro da cidade ali, né? Passar a noite ali, que era até algo muito comum, né, Larry, né? Como nessa época também. Aqueles que não tinham, por exemplo, pessoas conhecidas, que não tinham familiares, né? Quando chegavam na cidade, era um lugar onde eles realmente ficavam, né? E nessa época, ali, né? montava sua barraquinha e ali ficavam. E, na verdade, muitos dormiam ao relento, porque naquela época ali, e hoje, inclusive, naquela região, é muito quente, né? É diferente de nós aqui no sul, por exemplo, que resfria à noite, né? Vai para 20, 18, 17 graus à noite. Lá não tem esse problema, lá fica quente sem problema nenhum, né? Porque a temperatura é muito quente no verão, vamos dizer assim, né? Pouco inverno eles têm, mas na verdade é muito quente. Então eles ficavam sempre na praça e os anjos queriam ficar ali. E quando Ló oferece a casa, oferece a sua hospitalidade, né, que nós falamos tanto na semana passada, oferece essa hospitalidade a eles logo recusam, o texto nos diz aqui, né? E Ló insiste. Esse fato dessa insistência de Ló para que eles fossem para sua casa, além do fato de Ló já ter percebido que não eram pessoas comuns, mostra para nós que Ló sabia como era a prática das pessoas naquela cidade. E ele sabia que era algo... Eu entendo aqui que Ló sabia que se eles ficassem ali, alguma coisa aconteceria, né? Que aquelas pessoas viriam e tentariam o que eles vão tentar depois lá na casa, né? Que queriam abusar desses homens. Ló sabia do risco que eles estavam correndo ali, por isso ele insiste para que esses homens vão para a casa dele. Para a casa dele. Muito bem. Vou ler o 4 aqui então. 4, isso. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram homens de Sodoma, tanto os moços quanto os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos dele. Então Ló foi até a porta e fechou atrás de si e lhes disse: meus irmãos, peço que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada com esses homens, porque se acham sobre a proteção do meu teto. Como que é interessante, ali no 4, quando você leu, tanto moços como velhos. Olha como é interessante, né? Quer dizer, não tinha idade, não era definido por uma classe social, não era definido... na verdade, até lá em Gênesis 13, ele fala que, ora, os homens de Sodoma, né, eles eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Lá em Gênesis 13 fala sobre isso. Então ali você vê que não tem assim, não é classificado, olha, é uma classe de pessoas que faz isso, é uma... né? São os jovens lá, né? Uma tribo, por exemplo, como se usa hoje, né? Sim. Não, aqui nós estamos vendo que eram todos realmente. Não era assim, especificamente, tanto é que o próprio Deus, que você acabou de falar no princípio, quando nós estávamos falando, você fez um comentário, né? Tanto é que Deus falou assim, não tem ninguém, não tem 50, não tem 30, não tem 20. Não tem 10, né? Não tem 10 nessa cidade. Sim. E aqui, inclusive, eu vejo que esse texto, ele confirma isso pra gente, né? Essa maldade, a prática libertina, todo o pecado era algo geral. Era geral, cidade, realmente. Né? E Larry, aqui me chama muito a atenção, porque agora Ló se vê diante de uma situação difícil ali, né? Como é que ele vai gerir essa situação, como é que ele vai proteger esses homens. E aí eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre a pessoa de Ló, né? O que ele está fazendo ali naquele lugar. E o texto de 2 Pedro 2, 7, 8 nos diz assim: mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados,
porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que eles praticavam. Então a gente entende, e a Bíblia nos mostra que Ló não tinha as mesmas práticas do lugar onde ele vivia, das pessoas que eles viviam. Ló era um homem que ele aprendeu valores morais, princípios morais na sua caminhada com o seu tio. Mas ele era um homem que ele não tinha influência, né? Essa conduta correta, humanamente dizendo, de Ló, Sim. né? O texto chama ele de justo aqui, Pedro chama ele de justo, né? Ele está nos dizendo que Ló era um homem honesto, era um homem que fazia coisas boas, era um homem que não lesava o outro, né? A gente pode trazer para o nosso cotidiano, assim, era um homem que pagava suas contas direitinho, era um homem que pagava seus impostos, era um homem que fazia o bem a outras pessoas, né? Era um homem correto, porém era um homem que o seu coração não estava em Deus. Porém, era um homem que não tinha o temor de Deus. Porém, era um homem que não tinha altar diante do Senhor, como o seu tio Abraão. Não tinha um relacionamento, não tinha relacionamento com Deus. Né? E aí a gente pode dizer assim, é claro, né, que toda essa conduta correta, ela deve fazer parte do caráter do Filho de Deus, cristão, né? sim. Mas nós não podemos dizer que o inverso é verdadeiro, que é porque eu tenho condutas corretas, porque eu sou socialmente uma pessoa honesta, que eu sou alguém do Senhor, que eu sou alguém que teme ao Senhor e que tem uma vida aos pés do Senhor, né? E é isso que a gente vê aqui de Ló. Ló era um homem que ele tinha dois lados, né? Como assim, se eu quero agradar um e quero agradar outro. Eu faço uma coisa certa aqui, mas o meu coração, ele quis estar em Sodoma, né? Lembrando que Abraão foi lá, guerreou, tirou ele daquele lugar e ele volta para lá, né? Então, o coração dele estava naquilo que aquele lugar, que os muros daquela cidade podia dar a ele, né? Eu vejo assim, sabe, Andresa, ele era um homem, antes, com Abraão, ele era um homem que estava ali com as ovelhinhas, que ele criava ovelhas, que ele estava ali junto, né? Já cumprindo o propósito de Deus lá no passado, que Deus falava, né? Mostrava que os filhos deles não construiriam cidades, não estariam nas cidades, estariam nos campos trabalhando e tal. E aqui ele deu é bom a cidade, né? Virou um comerciante, os olhos se encheram, se encheram e ele ficou ali. Mas ele poderia ter ficado, mesmo eu acho assim... sabendo que era um lugar mau, que tinham práticas más, mesmo ele não cometendo as mesmas coisas. Eu vejo assim, sabe, ele poderia ter ficado ali, mas ele deveria ter sido um agente de transformação daquele povo, exatamente. Ou seja, ele podia ter levantado o altar dele ali para o Senhor, ele podia ter seguido as instruções, aprendendo com o Senhor, de como fazer, de o que poderia fazer para ajudar aquele lugar a ser transformado. Mas não. Mas sabe, ele é aquele tipo de pessoa, assim, por exemplo, que enquanto ela está andando com alguém de fé, enquanto ela está no meio, ela vai indo. Enquanto ele andou com Abraão, enquanto ele caminhou com o seu tio, ele foi indo. Sabe aquele cônjuge que ele vai indo, né? E você olha e fala assim, é cara de crentinho. Enquanto ele está ali, enquanto ele tem o cônjuge puxando. Talvez um pastor, talvez um cônjuge, alguma pessoa. Mas a partir do momento que ele se afasta, ele não tem raízes. E aí ele se enfia num monte de coisa errada, assim como Ló, né? Enraizou a sua família no lugar errado. E ali, né, até no versículo 7, né? No versículo 7 ele diz assim, meus irmãos, né? Então é um sinal mesmo que ele estava no meio do povo e já meio fazia se sentia, fazia parte né? daquilo tudo ali, fazia né? parte daquilo. É e aí interessante. Uma coisa assim que choca muito, né, quando a gente lê, quando aqui no 7 ele vai oferecer, no 8 ele vai oferecer as suas filhas para que os homens não abusem dos dois anjos, né? E eu entendo, existem várias teologias sobre isso aqui, vários teólogos dizem vários tipos de... Mas eu entendo, sabe
aquela frase desesperada que você fala, assim, tentando socorrer uma coisa, você acaba descobrindo outra. Eu acho que foi meio que um ato de desespero. Ó, tem essa aqui, pega esse aqui, não, sabe? Tem até um teólogo que fala, não me lembro o nome dele agora, ele fala que o Ló quis, na verdade, continuar fazendo um pecadinho, porque ele deve ter valorizado assim, pô, seria um pecadão, né, fazer aquilo com os anjos. Então, com as filhas seria um pecadinho. Então, vamos tentar fazer assim, né? Mas eu não vejo dessa forma, eu vejo que realmente é aquele momento da pessoa, impensado. Né, impensado, aquele momento que a pessoa está diante de uma situação. Hoje nós falamos sobre inteligência emocional, né, que é aquele momento que você está pressionado a tomar uma decisão, né? Então, toda aquela pessoa que estiver em Deus, ela tem condições de tomar uma decisão a um caminho certo. A pessoa que não está em Deus, ela busca no mundo a solução. Ela busca no mundo. Como que eu faço? Né? Tanto é que o Ló nem sabia o que ia acontecer logo a seguir desse texto, né? Vou continuar aqui então, o 9. Eles, porém, disseram, sai daí, e acrescentaram, ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz de tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens estenderam a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então, esses homens, eu entendo aqui que eles não só cegaram, né? Porque eles ficaram ali tentando, forma... acho que deu meio que uma disturbiada na mente ali, as pessoas ficaram meio avariados, perdidos ali por um tempo, né? Mas quando ele fala aqui que os homens puxaram ele para dentro, foram os anjos. Sim, os dois homens. Os dois anjos protegeram ele, puxaram e fecharam a porta. De volta pra e cegaram as pessoas para as pessoas não derrubar a porta. Sim. Uma intervenção divina, né? Intervenção divina, né? Mais uma vez, Deus intervindo na vida de Ló. Então os homens disseram a Ló, você tem aqui mais alguém dos seus, genros, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-o sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. O Senhor nos enviou a destruí-lo. Então, aqui nós vemos que esses homens, esses anjos, eles já vieram com a ordem dada, né? Quando diz aqui o clamor, ele não está falando que Ló estava intercedendo para aquela cidade. Ele está dizendo do pecado. O pecado se aumentou tanto e chegou diante do Senhor. Esse pecado que fez com que Deus enviasse esses anjos para destruir essa cidade. E aí o 14 diz assim, então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas, e disse. Isso aqui mostra muito pra gente, assim, o tamanho de como Ló estava envolvido, né? Ele deu as suas filhas em casamento a sodomitas. A parte que nós vemos Abraão mandando buscar, né? Nós vamos ver depois, Abraão manda buscar uma esposa para Isaac, porque Isaac não ia se casar com alguém fora do clã, né? Ele manda buscar alguém da sua fé, alguém da sua... André, sabe uma coisa que eu queria fazer um comentário? Existem momentos na nossa vida que somente a intervenção divina para resolver. E isso muitas pessoas... Porque é um caso, né? É um caso muito... Bem, se você analisar, não tinha mais o que fazer naquele momento. Né? E como é interessante, eu vejo até assim, ó... Normalmente Deus permite a nós, sabe? Experimentar as nossas próprias capacidades de pensamento, raciocínio, de tomar uma decisão, entendeu? Como Ló fez, né? Deus permitiu. Ó, Ló, vai lá, tenta, faz as tuas coisas todas, mas você vai ver que, na verdade, vocês nada podem fazer, né? Se não fosse essa intervenção divina, de realmente o Senhor lá, com os anjos dele, não, vai lá, mete a mão, puxa ele para dentro, porque coisa vai ficar preta, né? Então eu vejo assim, muitas vezes Deus deixa nós fazermos para provar para nós mesmos que nós não podemos fazer nada. Entendeu? Então é uma coisa até linda de se dizer, porque o que aconteceu, ele aconteceu assim, né?
Ó, vai lá, ele tentou, fez o que deu aí. Quando não deu mais nada, Deus botou a mão, né, com os anjos, fez a turma ficar cega e tal, não podiam Livrou, né, reagir. daquilo. Entendeu? Então, que maravilha que é isso, né? A intervenção divina sempre é o máximo. Agora, aqui nesse caso das filhas, que você Dos deu, gerros. né, eu vejo assim, dos gerros e tal, eu vejo também um grande problema que Ló tinha. Ló não era aquela, para os gerros, seguramente, ele não era aquele homem que dizia alguma coisa. Sim, olha o que né? o texto diz aqui, ó, que eles disseram, mas eles pensaram que Ló estava brincando. Quando Ló vai lá e diz para eles o que ia acontecer, para eles virem fugir. Então isso mostra assim, não era alguém assim que falou e, poxa, eu preciso da atenção que esse homem está falando, né? Esse homem sabe o que está falando. Tu sabe que eu Testemunho dele. O testemunho. Mas eu vejo aí, Andressa, assim, nas nossas vidas no dia a dia, né? Pais que falam para os filhos, por exemplo, né? E os filhos não dão bola. Os filhos acham, você está brincando, isso ou aquilo. Quantas vezes uma palavra de um pai pode salvar a vida de um filho? Né? Nós temos exemplos aí, tivemos casos aqui que a Andressa até presenciou, de um pai dar uma ordem para um filho não obedecer e naquele momento, numa coisa assim, fração de segundos, né? Essa criança, esse homem e tal, se solta desse pai, o pai emite uma ordem e ele não toma... ele não ouve aquilo como uma ordem, sabe? Por quê? Porque o pai talvez brinque muito, não tenha respeito perante o filho. E o que eu quero te dizer assim em relação ao Ló aqui, Andressa? Os gerros dele não creram nele, né? Ele não tinha autoridade. Não tinha autoridade. Não tinha autoridade sobre eles. Ele podia ter uma certa autoridade na cidade, socialmente falando, politicamente falando, mas a autoridade que ele precisava ter espiritual aqui, ele não tinha. Mas ele também não tinha essa autoridade, se você analisar, né? Porque se ele tivesse autoridade, na hora que ele falou lá na porta, tinha resolvido o problema. Sim. Né? E ele não tinha essa autoridade. Isso nos fala do testemunho fraquíssimo, frágil de Ló, né? Vou continuar aqui o 15, então. Ao amanhecer, os homens apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Então, olha que como Ló estava, né? Depois deles terem falado o que ia acontecer, depois de Ló ter visto o que aconteceu na noite ali, ele tá ali, e o Ló ele tá se demorando, ele tá ali preocupado em juntar uma coisa, tá, daqui a pouco a gente vai, tá. Esses anjos têm praticamente que agarrar a família e tirar dali a força, né? Muitos de nós, Deus tem que fazer isso, Andressa. Como é interessante. Olha o que o texto diz, né? Por causa da misericórdia, sendo Deus misericordioso. Pela misericórdia de Deus ele faz isso com a gente. Mas quantas vezes Deus te manda fazer um negócio, dá a ordem, você tem a prova que Deus está falando e você não toma uma atitude em relação àquilo. Fica ali, né? Porque você tá agarrado naquilo que tem valor para você. Era muito forte essa ligação deles com os sodomitas. Sim. Essa é a grande verdade. Sim. Não é verdade? 17. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem para toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá? Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. Meu Deus. Isso aqui nos dá assim, né? Deus tá ali, tá arrancando ele, tá dizendo para ele ir.
o cabra ainda em si, não, mas não é aqui que eu tenho que ir, é lá, é para aquele outro lado que eu tenho que ir. E a paciência, a longanimidade de Deus, é tudo bem, vai para lá então, pode ir, né? Porque o anjo vai responder aqui. E o anjo respondeu: quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não estiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. Essa atitude de Ló mostra o quantas vezes nós não queremos perder a rédea da situação. A rédea da situação. Né? Mesmo numa situação assim tão complicada, tão clara aos olhos de Ló, mas ele ainda queria manter um controle, né? Não, aqui é melhor eu ir, né? E a gente faz isso, né? Deus está dizendo, larga, se lança nos meus... E a gente fica querendo segurar uma pontinha. Às vezes eu estava lendo isso e eu achava, pô, mas é incompreensível, né? Mas na verdade não é, porque isso acontece no dia a dia, sabe? Ele tinha tudo, ele andou com Abraão, o cara mostrou tudo, teve os milagres, teve as proteções que Deus fez lá com a mulher de Abraão, toda aquela história que nós sabemos, temos livros, né? Ele presenciou tantos milagres de Deus, tantas ações de Deus, aí vem Deus, aí manda os anjos, sabe? Aí ele presencia mais um milagre ali, né, de cegar e tudo mais e tal, e mesmo assim somos nós, né? assim somos nós. Quantas coisas Deus já fez na nossa vida, quantas coisas nós já vivemos ao longo dos anos com o Senhor. E às vezes acontece uma situação e você quer segurar uma pontinha aqui, né? Deus diz para você, se aquieta, espera, mas você quer fazer uma coisinha, você quer... Que coisa séria. Nós, o gênero humano, por que nós somos assim, nós né? relutamos. Tem um pastor que fala, gente, parem, rolem, voltem para trás, olhem o que Deus já fez na vida de vocês. Sabe? A gente esquece, eu não consigo entender isso. É a nossa necessidade humana de estar no controle, né? 23. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Esses versos aqui mostram para nós o quanto essa família toda, eles não estavam olhando para a salvação, para o livramento que eles receberam. Os olhos deles estavam naquilo que eles perderam. O quanto Sodoma estava enraizado neles, dentro do coração deles, né? Eles não conseguiam assim, né? Era um momento de olhar aquilo e agradecer ao Senhor pelo livramento e se prostrar em terra, como ele fez quando viu os anjos, e dar graças a Deus, porque ele não estava lá naquela destruição, Deus tirou eles ali, mas o coração aqui, né, o fato dessa mulher ter desobedecido e olhado para trás, olhar para trás e ver, poxa, tudo que eu tinha estava ali, todas as minhas coisas estavam ali, a minha vida, perdi minha vida, né? Ela não viu que ela salvou, que ela tinha ganhado a vida. Ela perdeu a vida, né? Ela estava, o coração dela estava em Sodoma, ela estava se mandando ali bem puxada, porque ali inclusive a Bíblia fala que eles foram meio puxados pelos anjos, né? Levaram eles meio arrastados ali. E ela era uma daquelas que o coraçãozão velho estava lá, já vou dar uma olhadinha, ver se está queimando para me voltar lá. Não sobrou nada. Certo, ela pensou isso, né? 27. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça como se fosse uma fornalha. Então, assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu a cidade em que Ló tinha morado. Esse texto aqui nos fala, né, quando Abraão vai lá para aquele lugar em que ele ficou tentando mostrar para Deus, tentando ver se não tinha alguém ali que valia a pena salvar aquela cidade. E o texto vai nos dizer aqui que Deus, quando vai destruir aquele lugar, ele se lembra de Abraão
e tira Ló. Então Ló só foi tirado daquele lugar por causa da intercessão de Abraão, né? E isso fala assim para nós como é importante intercedermos pelo outro. Como é importante ter pessoas que intercedam pela nossa vida, né? Que nos cubram de oração, que estejam clamando ao Senhor pela nossa vida, e como é importante nós fazermos isso pelo outro, né? Assim como Ló recebeu uma chance aqui, tudo bem que ele não aproveitou ela, mas ele recebeu por causa de Abraão, por causa da intercessão de Abraão. Foi até que puxaram eles, é como eu digo. Abraão já havia salvado Ló na guerra, guerreou fisicamente para salvar, e agora aqui salva Ló de novo através da intercessão. Eu vejo que Abraão era um homem que seguramente orava por Ló, mesmo depois da separação e tudo mais que aconteceu entre eles, né? Seguramente ele intercedia pela vida dele, e talvez até o texto não fala, mas talvez até pensando, não, que ele continue nos caminhos do Senhor. Não é verdade? É isso mesmo. Vamos continuar aqui então, verso 30. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com o meu pai. Vamos embebedá-lo também essa noite? Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho ao seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele notasse nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Assim, as 2 filhas ficaram grávidas do próprio pai. Como esse texto tem coisas que chocam a gente, né? Primeiro o fato de Ló ter oferecido as filhas, né, lá para que os anjos não fossem abusados, e agora essa questão aqui, né? Mas o interessante é nós olharmos o que isso mostra para nós, né? O quanto as práticas sodomitas estavam enraizadas nessa família, né? Existem várias teorias aqui, né, sobre por que elas fizeram isso e tal, mas realmente eu entendo isso, que o quanto aquilo era comum, esse tipo de prática era algo comum, né? Quando a Bíblia fala ali que o pecado aumentou gravissimamente, né? É disso que a palavra de Deus está falando, né? Então isso era algo como, vamos fazer isso. Não era algo chocante. Eu vejo assim, Andresa, na verdade o que aconteceu ali é que elas saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu delas. Sodoma não saiu delas. Essa é a grande verdade. Não adianta, elas continuavam com tudo aquilo ali, elas não meditaram, não conversaram. Não entenderam nada. Não entenderam nada. O resumo da ópera é esse. Elas não entenderam nada. E aí continuaram dando sequência, né, nos erros e aos costumes locais daquela região. Essa é a verdade. Então, a primogênita deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a mais nova deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas até o dia de hoje. E aí, concluindo esse texto aqui, Moisés nos deixa claro, mais uma vez, de como os planos e os propósitos de Deus, eles não podem ser frustrados, né? Porque nós sabemos, inclusive, que de Moabe nós vamos ter Ruth, nós vamos ter Jessé, o pai de Davi, e vamos ir e Jesus. É a descendência de Jesus, né? Então, os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados, mesmo no meio das nossas mazelas, no meio dos nossos pecados, mas aquilo que Deus instituiu, ele vai cumprir. Aquilo que Deus tem preparado desde a eternidade, ele vai cumprir. Eu queria concluir, Andresa, dizendo o seguinte, o Ló, ele era um homem que fazia tudo certo, fazia as coisas certas, pagava suas contas,
ele era honesto com as pessoas, né? Ele pagava tudo que ele comprava, né? Ele era uma pessoa, assim, nos Correta. dias de hoje, uma pessoa correta. Politicamente correta, uma pessoa hospitaleira, uma pessoa generosa, né? Ele fazia tudo isso. Ele só não fazia uma coisinha. Só não andava com Deus. Só não andava com Deus. Ele é. Só Eu tinha vejo ignorância. muito, eu falo isso e quero concluir essa passagem com isso, porque, Andressa, porque tem um detalhe muito importante. Quantas pessoas nós ouvimos falando sobre isso? Eu faço isso, eu pago certo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, e para mim eu acho que tá bom assim. E Eu bato meu ponto no culto de domingo à noite, toda semana. toda semana você tá lá no culto domingo à noite, é grande verdade. Se não Exatamente houver isso. mudança, né? A gente vê aqui que tudo aquilo que Ló investiu a sua vida, né? Ele perdeu tudo. Ló não levou um cabritinho sequer, né? Então a gente pode ver assim, que investimentozinho infeliz é o do homem que ajunta tesouros na terra, mas não ajunta tesouros no céu. Né? Aonde está o nosso coração? Aonde estão os nossos valores? Né? O que é importante? Né? Aquele texto que todos nós sabemos de cor e repetimos N vezes: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Né? Maravilhoso. Isso tem que ser prioridade na nossa vida. Tudo fica. Se nós não tivermos, né? Não adianta ser bom, não adianta ser rico, não adianta nada. Nada. Né? Às vezes a gente pode olhar, nossa, como Ló prosperou, aquela frasezinha que a gente sempre fala: não confundamos resultado com fruto. Não é porque tá dando certo que é certo. Não é porque tá bom que é o que Deus quer que você faça. É verdade. Né? O mais importante é estarmos no Senhor. Amém. É isso aí? Isso que nós aprendemos hoje aqui, então, com o Gênesis 19, com a história, destruição de Sodoma e Gomorra, a vida de Ló. É verdade. E você é nosso convidado para estar conosco aqui na semana que vem, para nós darmos sequência aqui. Vamos, enfim, ver Sara grávida. É verdade. Vamos lá, gente. Semana que vem estamos juntos novamente. Vem pra sala. Vem para a sala.